Vamos lá, então, galerinha, estamos de volta. Agora vamos falar da regência do verbo preferir. É uma regência extremamente importante porque o popular também usa esse verbo de maneira muito equivocada. Então, vamos logo tirando os vícios, né? O primeiro vício é quando você diz prefiro muito mais, prefiro 1000 vezes, entendeu? Não pode dizer isso. Por que não pode? Porque o verbo preferir já traz na sua semântica originária a semântica de gostar mais. Preferir já é gostar mais de algo. Então, você não precisa falar prefiro mais isso do que aquilo, prefiro muito mais isso, prefiro 1000 vezes mais, nada disso. Preferir já é gostar mais, então não cabe nenhum advérbio para intensificar esta sua preferência. Tranquilo? Então, preferir já é gostar mais de algo. Ok. Sendo assim, então, não vai mais dizer prefiro mais, prefiro muito mais, prefiro 1000 vezes mais. Esse é o primeiro erro. E qual é o segundo erro? O segundo erro é a tal da preposição de, né? A gente fala, prefiro isso do que aquilo. Prefiro muito mais isso do que aquilo outro. Não é esta a preposição. Em verdade, senhores, o verbo preferir é um verbo bitransitivo. O que vale dizer, ele tem 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto. E a correta regência do verbo preferir é preferir isto a aquilo. Preferir uma coisa a outra coisa. Sendo assim, a preposição que deve ser usada para o verbo preferir é a preposição a. Vamos ver? Prefiro isto a aquilo. Essa é a preposição. Nada, então, de usar aquela preposição de. Vamos ver aqui, então, exemplos. Prefiro carro a moto. Isso aqui é a preposição. Tá? Preferiu a casa à viagem. Opa, aqui agora eu tenho uma preposição. Eu vou marcar só o acento grave aqui, você vai entender por que já já. Olha agora, preferi o chocolate ao sorvete. Agora eu tenho também a preposição. Então, o verbo preferir, ele é sempre bitransitivo, tá? Ele é bitransitivo. Prefiro isto. E aí, esse isto, senhores, vai ser o nosso objeto direto. E o a aquilo vai ser o nosso objeto indireto. E como a gente sabe, o objeto indireto tem uma preposição. Tá aí, a preposição a. Então, olha só o que eu tenho aqui. Prefiro o carro à moto. Esse a moto aqui é o meu objeto indireto. Preferiu a casa à viagem. Esse a viagem é o meu objeto indireto. Da mesma forma, preferi o chocolate ao sorvete. Então, esse ao sorvete aqui também é o meu objeto indireto. Beleza. E qual é o meu objeto direto, Rafaela? Vamos lá? Prefiro carro. Então, está aqui o meu objeto direto. Preferiu a casa. Está aqui o meu objeto direto. E preferi o chocolate ao sorvete. Então, aqui em vermelhinho está o meu objeto direto, o chocolate. Rafaela, por que você está marcando e dividindo assim objeto direto de uma cor, objeto indireto de outra? Porque agora você vai colocar uma observação aí no seu material e vai escrever o seguinte, observação. Atenção ao paralelismo sintático. E eu já vou te explicar o que é isso. Pode escrever no seu material, atenção ao paralelismo sintático. Beleza, então o que vem a ser paralelismo sintático? Vamos lá? É o seguinte, galera. Então, o que vem a ser paralelismo sintático? Galera, pense em 2 retas paralelas. Essas retas estão lado a lado. São retas que têm a mesma estrutura. Então, aqui, nós vamos entender paralelismo sintático como sendo algo parecido com essa ideia das retas que eu passei. Mas em que sentido no aspecto da sintaxe? No aspecto da sintaxe, o paralelismo sintático ele se dá da seguinte maneira. Quando você está diante de 2 complementos de um mesmo verbo, consegue visualizar? Você tem 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto de um mesmo verbo. Então, estas estruturas são denominadas estruturas paralelas. Logo, elas têm que obedecer a determinados critérios de semelhança. Quais seriam esses critérios de semelhança? O que nos interessa agora, nesse momento, é o seguinte critério de semelhança. Se você, no seu objeto direto, define o seu substantivo com um artigo, então,
No seu objeto indireto, o seu outro substantivo tem que obrigatoriamente também estar definido com o artigo. Tudo bem? Obrigatoriamente. Isso é paralelismo sintático. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, se eu tenho de um lado o artigo, vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó. Se eu tenho o artigo no objeto direto, então eu também vou ter um artigo no objeto indireto. Isso é paralelismo. Por quê, Rafaela? Porque os dois complementos, quais sejam o objeto direto e o objeto indireto, eles fazem parte, galera, do mesmo verbo. Então, são estruturas paralelas, sintaticamente. Mas aí que tá. Não basta que elas estejam lado a lado. Elas têm que fazer parte de um mesmo verbo. Por essa razão, elas são consideradas estruturas paralelas. Então, você tem que gravar isso aqui. Se o seu objeto direto possuir um artigo, o seu objeto indireto também tem que possuir um artigo. É isso aqui que você tem que gravar. Se o seu objeto direto não possuir artigo, então você tem um conjuntinho vazio aqui, aí o seu objeto indireto também não vai possuir artigo. Olha lá meu conjunto vazio. Tá? Então, é isso que a gente tem aqui. Bora analisar nos exemplos. Olha só. Prefiro carro à moto. Olha o meu objeto direto. Você está vendo, meu filho, algum artigo aqui? Não, não tem artigo, tá vendo? Tá só o substantivo carro. Então, você pode ter um artigo aqui no objeto indireto, a moto? Não pode, porque você cai nessa regra. Conjunto vazio de um lado, conjunto vazio do outro. Se não tem artigo no objeto direto, não pode ter artigo no objeto indireto. Por essa razão, com certeza, esta letrinha aqui, A, não é um artigo. O que ela é? Preposição. Claro, se eu não tenho artigo aqui, eu não posso ter aqui. Então, esse A é preposição. Agora, vamos para o exemplo de baixo. Preferiu a casa à viagem. Galera, aqui eu já estou vendo o artigo. Concorda comigo? Então, olha lá. Se eu tenho um artigo de um lado, o que eu tenho que ter do outro? Um artigo também. Mas eu já tenho a preposição, porque, afinal de contas, a preposição faz parte do objeto indireto. E é exatamente por essa razão que esse A aqui fica um A craseado, porque o A craseado é exatamente a união, a contração de uma preposição mais um artigo. E, por fim, galera, preferi o chocolate ao sorvete, em o objeto direto, você tem o artigo, o. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um artigo também no objeto indireto. Está aqui, esse o. Esse o é o artigo. Olha como são estruturas paralelas, obedecendo sempre a essa regra. Então, se eu tenho artigo no objeto direto, eu tenho que ter artigo no objeto indireto, independentemente da preposição. A preposição faz parte do objeto indireto por uma questão de regência e não por uma questão de paralelismo. Tá? O que é o paralelismo nesse caso? Se eu tenho artigo de um lado, eu tenho artigo do outro. Isso aconteceu aqui e isso aconteceu aqui. Se eu não tenho artigo do lado, eu não tenho artigo do outro. Mas percebam, a preposição, ela sempre aparece, porque a preposição não tem nada a ver com o paralelismo. A preposição é uma exigência do verbo para o objeto indireto. Sob esse aspecto, todo objeto indireto tem que ter a tal da preposição. Pelo menos em CNTP, a não ser que ele venha representado, obviamente, por quem? A não ser que ele venha representado por um pronome oblíquo. Ok? Então, essa é a regência do verbo preferir, importantíssima, porque ela despenca. E ela despenca porque a população fala errado. Como fala errado? Primeiro, preferi mais, preferi muito mais, prefiro 1000 vezes mais. E segundo, colocando no lugar desta preposição, que é a preposição a correta preposição, a preposição de. Então, o pessoal fala, prefiro isso do que aquilo. Então, também é errado. São esses dois pontos, né, de comum equívoco aí na população, que a banca pode explorar bastante na sua prova. Joinha? Vamos continuar, então? Olha aí o nosso próximo verbo. Super tranquilo esse verbo. É o verbo presidir. Vamos pensar? O verbo presidir, galera,
Pensa aí, presidir. Bom, quem preside é, obviamente, o presidente. Você está vendo que o verbo presidir ele pode ser VTD ou VTI. Igualzinho a um outro verbo que já passou. Sabe qual? O verbo chamar, no sentido de atribuir qualidade. Lembra que no verbo chamar, no sentido de atribuir qualidade, eu falei, pode tudo, né? Porque você, ao colocar o apelido em alguém, você não segue nenhuma regra. Então, pode tudo. E aqui? Presidir. Quem preside? O presidente. Você concorda comigo que o presidente também pode tudo? Certamente. Então, senhores, o verbo presidir, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Lembra daquela nossa associação para o verbo chamar. Está lá o verbo chamar no sentido de atribuir qualidade. Não tem critério, não tem regra, então tanto faz, ele pode ser VTD ou VTI. A mesma coisa vai acontecer aqui com o verbo presidir. Quem preside é o presidente manda em tudo, então tem muito poder. Pronto, ele também pode ser VTD ou VTI. E não muda o significado, beleza? Então, eu posso presidir a uma reunião e eu não tenho mudança de significado. Eu tenho apenas a preposição. Ou eu posso presidir uma reunião. Aqui eu não tenho diferença semântica. A única diferença que eu tenho é sintática. A única diferença que eu tenho. Então, vejam, ela presidiu a reunião. Como aqui eu só tenho artigo, então objeto direto. Mas o sentido é o mesmo. E aqui ela presidiu a reunião, como eu tenho aquele acento grave, então eu tenho preposição mais artigo. Então isso aqui é um objeto indireto. Então, ó, a única alteração que eu tenho é uma alteração sintática, né? Eu não tenho alteração de significado. Esse verbo aqui, ele significa a mesma coisa que o verbo lá de cima. Nossa Senhora. Gente, é sintática, tá? Não vai dar para terminar, porque... Tá bom, vamos terminar. Já tá bêbada mesmo? Olha lá, tudo torto. Então, a única alteração é essa alteração sintática, mas o verbo em si, ele não muda o significado. Lembra, presidente pode tudo, beleza. Foi, mais um. Esse eu adoro também, ó, o verbo querer. Esse é ótimo. E é fácil também da gente decorar, ainda bem, né? O verbo querer, ele tem dois significados. Um é o desejar, e o outro é o gostar. Vamos lá, aqui eu vou fazer vou fazer um direcionamento, vou fazer uma interlocução aqui com os meninos que me assistem, tá? Quero que vocês sejam honestos, podem ser honestos, porque não tem ninguém olhando, então a gente já sabe dessa safadeza de vocês, mas sejam honestos comigo. Ó, são duas significações, desejar e gostar. Então faço aqui uma interlocução com vocês, homens que me assistem. Diz aí, o que é mais fácil, desejar ou gostar? Obviamente que você falou gostar, porque você mente até mesmo quando eu não estou te vendo. Mas é lógico, se você for honesto, uma vez na sua vida ser do sexo masculino, você falou que o mais fácil é desejar. É o que você faz. Você vai para a night, vai para uma balada, diz aí. Com quem você quer ficar? Com quem você gosta ou com quem você deseja? Óbvio, é com quem você deseja. O desejo é aquilo que tem que ser satisfeito na hora, né? Agora, vai gostar da menininha que você anda pegando. Aí já é mais difícil, aí você já começa a colocar um monte de exigências e tal, e aí resolve nem namorar, não. Então, galera, essa é a comparação. O verbo querer pode significar desejar ou gostar. Então, em homenagem a vocês, homens, porque homem não pode errar isso aqui nunca, tá? Desejar não é o fácil, não é o na hora, não é o imediato. Então, no sentido de desejar, o verbo querer é VTD. É aquele desejo que você tem. Se é um desejo, dá para ficar esperando para ser realizado? Lógico que não, né? Você quer o imediatismo na realização desse desejo. Agora, no sentido de gostar, aí já é mais difícil gostar de alguém, já é mais difícil gostar efetivamente, né? O gostar já demanda alguns sacrifícios, algumas outras exigências. Então, gostar já não é tão direto. Desejar, beleza, só carnal. Gostar já não é tão direto. Então, nesse sentido, vamos associar o verbo querer no sentido de gostar à transitividade indireta. Bora marcar isso aqui? Então, ó, querer no sentido de desejar, VTD. E aí é querer algo, é querer alguém. Agora, no sentido de gostar, aí ele é VTI. Porque já não é tão fácil. E aí, lembre-se apenas de colocar essa preposição a aqui. Querer a alguém, querer a algo. Beleza? Vamos analisar os exemplos. Ela quer aquele garoto. Olha só. Tem preposição aqui, gente? Não tem. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto.
Ela deseja aquele garoto. Não dá para esperar. Isso aqui é objeto direto. Tranquilo, né? Agora, ela quer o seu bem, mesma coisa. Eu tenho preposição aqui, gente? Claro que não. Se a preposição é exatamente a preposição a, aqui eu não estou vendo preposição. Então, isso aqui também é objeto direto e esse verbo também é um verbo transitivo direto. Agora, por fim, quero aos que me querem bem. Olha o que acontece. Agora entra aqui a minha preposição, ó. Tá vendo? Então, o meu objeto é indireto. Será que eu consigo escrever? Meu Deus, vamos lá. Quero aos que me querem bem. Ó, aqui, o meu objeto é indireto. Então, esse verbo aqui, VTI, tem qual sentido? Gostar. Eu gosto daqueles que me querem bem. Entenderam? E aqui não, aqui eu desejo. Ela deseja o garoto, ela deseja o seu bem, no sentido de desejar. Simples assim, né, senhores? Vamos então prosseguindo. Vamos agora ao verbo responder. Esse verbo também é muito bom. É fácil a gente associar. Olha só. Primeira definição dele, primeira semântica dele, dar como resposta. Dar como resposta é responder mesmo, né? Dar a resposta. Pensa na sua prova, dar a resposta. Gente, tem que ser direto. Dá para você ficar enrolando? Não dá, né? O examinador não vai ter paciência com você, não. Então, dar a resposta, dar como resposta, tem que ser direto. Você pergunta seu nome, você vai falar, meu nome é, deixa eu lembrar, deixa eu pensar, hoje meu nome é tal. Lógico que não. A resposta ela é sempre direta à pergunta. Agora, olha o outro sentido do verbo responder. Aqui já é interessante. Aqui é dar uma resposta a. E sobre esse sentido, vamos pensar no seguinte. Quando você dá uma resposta a, é mais ou menos aquela situação assim, ó, vamos imaginar, você está aí trabalhando, aí recebe uma proposta de emprego. Lógico, você está trabalhando, você vai falar o quê? Olha, muito obrigado pela proposta, tal. Eu vou pensar e entrarei em contato com você. Beleza. Então, dar uma resposta a demanda pensar sobre aquele assunto. Então, não é a resposta direta, entendeu? Você recebe um convite e aí você vai pensar a respeito daquele convite, se você vai ou não. Percebam, é diferente de dar a resposta. Dar a resposta é direto. Agora, dar uma resposta para algo, aí já não é direto, é indireto, porque demanda esse tempo aí de pensar. O ideal seria que as mulheres fossem assim, né? A fulaninha pediu namoro, aí ela desesperada, quero. Ele fala, quer namoro? Ela já fala, quero, nem terminou a frase. Ansiedade pura, né? Porque o ideal é isso aqui. Quer me namorar? Ela, vou pensar, depois eu te dou uma resposta. Valoriza o passe, né, minha filha? Então, dar uma resposta a, VTI. E aí tem uma preposição, né? Responder a algo. Então, você vai responder ao telefonema, você vai responder à proposta de emprego, etc. Joia? Ou até mesmo responder a alguém. Mas percebam, a preposição está aqui. Agora, se você apenas dá a resposta, dar como resposta, aí é algo, ele é VTD. Belezinha? Vamos ver isso aqui então, como é que fica. Ela respondeu que viria. Então, olha só, eu não tenho preposição. Ela respondeu a questão, eu também não tenho preposição. Então, aqui eu tenho dois casos de quê? De objeto direto. Os dois, tá? Objeto direto. VTD, dar como resposta. Já aqui, ela respondeu ao convite. Percebam, senhores, que eu tenho uma preposição. Lógico que eu tenho. Esse A aqui. Como é que você sabe, Rafaela, que esse A é preposição? Porque o outro A, porque o O é artigo, né? O O nunca pode ser preposição, só o A. Então, como aqui tá, aqui é óbvio, o O aparece, então lógico que ele tem que ser artigo. Então, aqui, galera, eu já tenho um objeto indireto, exatamente porque eu tenho essa preposição. Então, qual é o sentido desta palavra? Dar uma resposta a. Não foi direto, tá vendo? Ela respondeu ao convite. Ela pensou, meditou, analisou, ponderou, etc. Agora, ela respondeu que viria, já é
a resposta em si. Então, é dar isso aqui como resposta. Agora, responder a alguma coisa ou a alguém demanda esse tempo. Tem essa preposição aqui, então o verbo é transitivo indireto. Tranquilo, galerinha? Ó, o nosso próximo verbo é o verbo visar e logo depois dele nós teremos alguns exercícios para praticar. Então, eu vou deixar para fazer isso no nosso próximo bloquinho. A gente vai encerrar esse assunto de regência verbal. Estou esperando você. Até daqui a pouquinho.